Fala galera, professor Anderson Magalhães na área, o seu professor de língua portuguesa aqui no YouTube. Pessoal, vamos a mais uma questão do Sebrasp aí, bem estruturada para você. E a questão, para responder a questão, precisamos ler um texto. Então vamos ler o texto. Há muitas línguas na língua portuguesa. Para dar voz e rosto a culturas e religiosidades tão díspares e distantes, esse idioma passou a existir dentro e fora do seu próprio corpo. Nós, brasileiros, portugueses, angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, guineenses, santomenses, falamos e somos falados por uma língua que foi moldada para traduzir identidades que são profundamente diversas e plurais. Vivemos na mesma casa linguística, mas fazemos dela uma habitação cujas paredes são como as margens dos oceanos. São linhas de costa fluidas, porosas, feitas de areia em vez de cimento. Em cada uma das divisórias dessa comum residência mora um mesmo modo de habitar o tempo, um mesmo sentimento do mundo, nas palavras do poeta Drummond. Essa língua é feita mais de alma do que de gramática. A língua não é uma ferramenta, é uma entidade viva. Com esse idioma, construímos e trocamos diversas noções do tempo e diferentes relações entre o profano e o sagrado. Vamos avançando, galera. Jorge Amado atravessou o oceano no momento em que as colônias portuguesas na África se preparavam para a luta pela independência. Na década de 50 do século passado, intelectuais e artistas africanos estavam ocupados em procurar a sua própria identidade individual e coletiva. Nessa altura, era clara a necessidade de rupturas com os modelos europeus. Escritores de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe procuravam caminhos para uma escrita mais ligada à sua terra e à sua gente. Carecíamos de uma escrita que nos tomasse como não apenas autores de histórias, mas também sujeitos da sua própria história. Precisávamos de uma narrativa que nos escrevesse a nós mesmos. Vamos avançando. Muito se especula sobre as semelhanças entre as nações africanas e o Brasil. Essas comparações resultam, muitas vezes, de simplificações, mistificações e romantizações. Na maior parte das vezes, essas analogias são fundadas em estereótipos que pouco têm a ver com uma realidade que é composta por dinâmicas e complexidades que desconhecemos. O que é mais africano no Brasil e mais brasileiro na África não é o candomblé, não são as danças, nem os tipos físicos das pessoas. O que nos torna tão próximos é o modo como, de um e de outro lado do Atlântico, aprendemos a costurar culturas e criar hibridizações. A presença africana não mora hoje apenas nos descendentes dos escravizados. Essa presença permeia todo o Brasil. Dito de outra maneira, a semelhança não está no pano, está na costura. Está no costureiro. E esse costureiro é a história. E é a língua que partilhamos. Essa língua é, ao mesmo tempo, linha, pano e mão tecedeira. Bem? Então temos aí o texto bem estruturado para você, falando das relações existentes entre Brasil, entre África e o que liga essas relações, que é a nossa língua, a língua portuguesa, compartilhada aqui no Brasil e também no continente africano. Bem? Vamos lá então, vamos avançando, galera, vamos avançando. Julgue o item a seguir, considerando aspectos temáticos, estruturais e conceituais do texto.
Então ele fala o seguinte, ó, do ponto de vista lexical e sintático, o texto está de acordo com a modalidade padrão da língua portuguesa usada contemporaneamente no Brasil. Então ele é para julgar se está certo ou errado. Pessoal, ele está dizendo que do ponto de vista lexical e sintático. Quando ele fala do ponto de vista lexical, ele está querendo nos referir às palavras que são usadas no texto. E sim, pessoal, as palavras estão usadas de acordo com a modalidade padrão da língua portuguesa, que são usadas contemporaneamente. Contemporaneamente significa nos tempos atuais. E também, pessoal, podemos analisar uma perspectiva aí de que as palavras empregadas no texto não são palavras arcaicas, são palavras utilizadas em textos formais, em textos cultos da contemporaneidade, ou seja, do tempo atual. Ou seja, não temos palavras no texto escritas de forma errada, do ponto de vista ortográfico, e as palavras são, sim, condizentes com a língua formal, a língua padrão utilizada atualmente no Brasil. Do ponto de vista sintático, ele está se referindo aí à utilização correta de sujeito, predicado, complementos verbais, complementos nominais, adjuntos, está tudo correto. O texto ele não possui incorreções, tudo bem? Então, esse item aí, tranquilo, é um item que está certo. É um item certo, portanto, o gabarito aí é certo, tranquilo? Pessoal, eu sou o professor Anderson Magalhães e nós estamos juntos. Fique com Deus, um grande abraço. Tchau, tchau. Fui!